Esse é o podcast Constate. Eu me chamo Ederson Miranda, represento o marketing da empresa e eu quero aqui primeiro apresentar as nossas colegas hoje dessa primeira edição, começando então com a nossa gerente de pessoas, Patrícia Corso, responsável por liderar as estratégias e operações da RH, com foco no desenvolvimento de times que sustentam a experiência do cliente. Oi, Paty, bem-vinda. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui com essas meninas maravilhosas hoje. A Renata Eckert, nossa supervisora. Olá, É, prazer. Ela coordena nossas rotinas administrativas, garante fluidez entre os setores e qualidade no relacionamento com clientes internos e externos. Bem-vinda. Ok. E já a Daniela Boeira, a nossa supervisora de seguros, liderando a área de seguros com foco em gestão clara em riscos e manutenção de vínculos seguros com os clientes. Bem-vinda. Obrigada, tudo bom? A gente vai começar aqui o nosso podcast, então, com uma rodada de perguntas, vocês fiquem bem à vontade. Então, vou começar aqui com a Patrícia. Paty, como o jeito Constate aparece nos comportamentos e atitudes internas? Acho que o jeito Constate, além de ser um conjunto de valores que a gente entende que reflete no DNA, né, da empresa como um todo, eu acho que é algo que a gente veio percebendo ao longo do tempo e foi construindo, né, esse jeito Constate de ser, como a gente fala. Mas eu acho que ele reflete nas interações que a gente tem, tanto com os nossos clientes quanto com os colaboradores, né? E essas interações, muitas vezes, a gente percebe através de algumas ações, de comportamentos. Então, acho que cooperação, essa parceria genuína que a gente tem, eu acho que essa parceria que traz uma simplicidade também para a relação, né? A gente tem essa confiança, essa liberdade com o cliente de poder sentar e conversar em alinhar as pautas. A responsabilidade, né, pelas entregas que a gente tem também no dia a dia, enfim, né. Então eu acho que é um conjunto de interações que a gente acaba criando, assim, e acaba estabelecendo essa relação tão positiva de confiança com o cliente. Então acho que o jeito Constante se reflete nisso, né. Não só nas lideranças, mas nos colaboradores, porque acontece muitas vezes, né, de em alguns times a gente não ter uma liderança presencial, né, então aquele colaborador é a nossa representação naquele momento, naquele cliente, então acho que é mais ou menos por aí. E falando em cliente, então, Renata, de que forma a organização interna ela reflete no atendimento ao cliente? Ela reflete numa entrega de excelência, né, visando, levando, né, para o cliente uma visão de agilidade. A organização ela traz muito isso, né, conseguir, verificar qual a necessidade do cliente e entregar a excelência, né, no atendimento e diariamente buscar a produtividade necessária para cada time, para cada segmento. E Daniele, o que torna a área de seguros uma extensão da confiança que o cliente deposita na Constate? Eu entendo que nessa parceria que a gente tem com o cliente, a nossa atuação, principalmente no contrato de seguros, ela vai além da operação, né, do terceirizar, do BPO. Eu acho que o cliente quando, tá tendo serviços com a gente, ele garante que os seus segurados sejam atendidos com responsabilidade, com empatia, com o mesmo cuidado que a gente teria como se o trabalho fosse a nossa atuação, né. Então eu acho que nesse sentido, cada atendimento que a gente faz, cada análise de risco, cada cuidado que a gente tem reforça o comprometimento que a Constate tem com o trabalho que a gente está prestando dentro do cliente, né. Eu acho que esse é um dos principais pilares, assim, que fazem com que, ele deposite essa confiança na Constate. E Patrícia, o que está sendo feito para fortalecer a entrega de valor ao cliente por meio das pessoas? Então, eu acho que tem um conjunto, né, a gente estava falando de valores, né, eu acho que tem um conjunto de ações, assim, que são importantes, digamos assim, né. Eu acho que o reforço dessa cultura do cliente no centro da nossa operação, ele é importante, porque a gente consegue transmitir para o nosso colaborador que esse encantamento, né, que a Constat gostaria de repassar, ele é feito através dessas pessoas que estão lá na ponta no dia a dia, através das entregas que eles fazem, né. Então todo mundo é responsável por encantar esse cliente, em qualquer interação que tem. Eu falei ali, né, cooperação, colaboração, resultado, respeito, né, e tantos outros valores que a gente traz junto, assim. Mas eu acho que o entendimento de que esse encantamento é importante passa através de qualquer um de nós, Constate, né. Hã,
Eu acho que as lideranças inspiradoras, né, eu acho que as gurias estão aqui, assim, acho que são um reflexo disso, assim, né, eu acho que com muito orgulho eu posso falar na frente delas que elas são lideranças inspiradoras. Então eu acho que dentro do trabalho do dia a dia dela, a Renata falou ali da organização, né, então assim, a gente tem várias áreas de atuação, então a gente conseguir organizar os nossos processos dentro de cada área para entrega de cada gestor que a gente tem, né, e entender que as pessoas compraram isso junto com a gente, né, que a gente consegue inspirar essas pessoas, que elas têm claro o que elas precisam fazer, e aí ao mesmo tempo a gente já está falando de desenvolvimento, de feedback, né, então a gente desenvolve as pessoas através lá dos feedbacks, do acompanhamento, o cliente participa disso, ele tem uma atuação muito ativa conosco nisso, assim, então a gente tem um feedback do cliente e esse feedback a gente traz para dentro de casa para conseguir transformar esse feedback ou em resultado, ou em comportamento, ou numa ação que a gente precisa fazer para melhoria de um processo. Então essa leitura, né, ela é bem importante. Mas acho que o que respalda tudo isso é a comunicação. Sempre vai ser assim, a nossa comunicação clara, a interação que a gente tem, né, entre gestão constate, gestores constate, gestores cliente, clientes, né, então esse jogo que acaba sendo super estratégico, assim, às vezes é quase um xadrez, assim, né, para todos conseguirem ter um objetivo comum e alcançar ali o resultado final de sucesso. Uhum. Obrigado, Paty. Continuando então com as nossas perguntas, voltando para a Renata, quais são os principais ganhos que a tua área entrega para fortalecer a percepção da marca? São profissionais, focados, né, no processo do cliente, tendo entendimento de toda o processo ali das atividades em si, para entregar, uma atividade de excelência, inovando também para que o cliente, consiga, né, verificar que ele está fazendo uma entrega adequada conforme solicitado ou até mais Uhum. do que o solicitado. Claro. Voltando então com a Daniele, como manter a previsibilidade e segurança como diferencial competitivo? Eu acho que por meio de pilares que a gente tem muito bem estruturados dentro da Constat, o cliente sabe que a gente faz uma gestão operacional muito estruturada dos nossos profissionais, né? Sabe também que a gente tem uma padronização dos nossos processos internos e que a gente leva isso muito a sério para ter excelência nas nossas entregas e principalmente um acompanhamento muito próximo e humanizado, né? Linkando muito com o que a Paty trouxe, a questão do jeito Constat, né? Todos os nossos colaboradores, eles estão imersos nesse jeito Constat de atender, jeito Constat de ser. E eu acho que isso se reflete no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e que faz com que o cliente entenda isso como um diferencial, né. Eu acho que o nosso papel hoje é garantir que o cliente tenha à disposição dele equipes bem preparadas, muito bem definidas, estruturadas, que possam principalmente, né, no meu caso como, no cenário dos seguros, que é um cenário bem desafiador, que a gente consiga entregar com excelência, mantendo a previsibilidade independente do que quer que aconteça, né. A Constat sempre vai estar lá pronta para entregar o que foi contratado. Ótimo. Indo então para a nossa última rodada de perguntas aqui, voltando com a Paty. Como preparar líderes e colaboradores para um 2025 que vai ser bem mais exigente, né? Então, sabe que acho que 2025 tem sido e não só 2025, eu acho que os anos têm sido exigentes, emocionalmente com a gente, né, eu acho que esse é o grande ponto, assim, né, onde a gente entende que a gente acaba atuando mais, né, com os colaboradores também, né, e eu acho que esse apoio da gestão ele é importante. Então eu acho que, pensando nos líderes, eu sempre penso, assim, numa alta capacidade de adaptação, porque hoje o cliente está assim, mas amanhã ele está assado, né. Hoje o cliente quer isso, amanhã ele tem uma questão estratégica, mudou a gestão, mudou o posicionamento, mudou, né, até questões orçamentárias muitas vezes, né, e a gente tem que se adaptar e fazer aquela entrega que a gente tinha da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma excelência, como a Rê falou, né. Então acho que, essa liderança que tem essa capacidade de se adaptar é importante. Eu acho que a inteligência emocional dentro dos líderes também, né, para poder, também aplacar um pouco quando chega nessa demanda emocional, né, dos colaboradores, que faz parte do processo hoje, né, da vida da gente. A gente está quase mais tempo dentro do trabalho do que em casa, né, então eu acho que esse relacionamento ele tem que ser o mais saudável possível, né, não só profissional, mas, né, mental, se a gente pensar, né, a gente vem falando disso também. E eu acho que nos colaboradores, eu acho que o reforço de que existe uma cultura que olha por eles, né,
que existe o acompanhamento, que existe um espaço de escuta. Eu sempre comentei que é importante a gente ter olhos para ver e ouvidos para escutar, e não eles não estão aqui a passeio no nosso corpo, né. Então eu acho que esse olhar que é, importante, assim, tu conseguir enxergar na tua equipe que tem alguém que precisa, né, seja de uma conversa, de um feedback, de um alinhamento. Conversas duras são importantes, né, para a evolução das pessoas, para o desenvolvimento, enfim. Então acho que é um conjunto, assim, mas eu acho que a gente está no caminho, né. Semana passada, eu acho, a gente implantou a primeira turma, a gente está retomando aí o Jeito Constat dentro de uma linha de treinamento que a gente tem também. E acho que a primeira turma ficou bem surpreendida, porque esperava um treinamento técnico e quando chegou lá e a gente estava falando de gestão emocional, assim, foi um acolhimento, né. Eu estava ministrando treinamento e eu entendi que a gente fez um acolhimento de algumas coisas das vidas das pessoas e eu acho que a empresa tem disso, né. Então eu acho que 2025 se torna mais leve, ele não pode deixar de ser estratégico, mas ele se torna mais leve quando a gente consegue ter os 2 olhares, o profissional e o pessoal também, né, eu acho que humanizado, que foi o que a Dani comentou antes ali, então é por aí. Obrigado, Paty. Voltando então ao assunto cliente com a Renata, como a supervisão contribui para que o cliente sinta bem e que está bem assistido? Levando, né, entregando, valores para cada processo, e é através do que a Paty, comentou, é capacitando pessoas, né, é um jogo de ganha-ganha. Eu capacito times, né, dentro do processo do cliente, e tem para a gente ter grandes entregas, e acaba que a gente fica vinculado ali o nosso nome, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, através dessas pessoas que acabam também, sendo desenvolvidas, né, e qualificadas. Não só para aquele cliente ali, mas para outros clientes e para o mercado como um todo. Ótimo. E voltando então para a Daniele, que metas você definiu para reforçar a escolha do cliente por nossos serviços? Falando então, né, do contrato de seguros onde eu atuo, eu acho que a gente ter metas claras e bem definidas faz toda a diferença. Então, tanto para que o cliente enxergue essa visão, assim como os nossos colaboradores também, né. Então dentro da equipe, eu trabalho muito com esse tipo de definição, né, que eles tenham o conhecimento do que é cobrado deles e de como a gente faz essa gestão. Então ter metas como acompanhamento de colaboradores muito próximos, né, fazer feedbacks constantes com todos eles, buscar também a questão de um plano de desenvolvimento para que eles enxerguem para onde podem caminhar, eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente fala de pessoas. E uma capacitação 100% contínua, né, que eles tenham disponibilidade para fazer treinamentos, a Constat disponibiliza treinamentos tanto práticos em relação às atividades que eles têm que fazer, né, então esses objetivos são o que a gente traduz nas metas para alcançar esse objetivo, né, então com os colaboradores. Bom, eu quero agradecer a participação de todas vocês nesse primeiro bloco. No segundo bloco, agora nós vamos conhecer mais dos colegas Clayton Krieger e Samuel Toniaso. Seguindo com a nossa conversa aqui com os líderes Constat, quero apresentar para vocês aqui nesse segundo bloco os nossos colegas aqui, começando pelo nosso gerente de serviços, Clayton Krieger. Ele lidera a operação de serviços com foco na entrega com qualidade, controle e atendimento próximo ao cliente. Bem-vindo, Clayton. Obrigado, Eni. Então, eu sou Clayton Krieger, gerente de serviços da Constat. Estou há 5 anos na Constat, né, desenvolvendo toda a área de serviços, né, inovação e projetos, né, e estou muito feliz hoje por estar aqui. Também presente aqui no estúdio, então, nosso coordenador de contratos, Samuel Toniaso, garantindo a padronização e eficiência nos contratos, sendo elo entre operação e expectativas dos clientes. Bem-vindo, Samuel. Obrigado, Eni. Meu nome é Samuel, estou 14 anos na Constat já uma trajetória longa ali, comecei bem dos N1, N2, líder, coordenador, e agora como liderança de contratos ali, coordenação. Bom, então vamos lá, a gente vai começar a rodada agora de perguntas, fiquem bem à vontade. Começar então com o Clayton. E vamos à nossa primeira pergunta. Como transformar a operação de serviços em valor percebido no dia a dia do cliente? Então, Eni, é um desafio porque valor é muito percepção. E enquanto gerência de serviço e coordenação, a gente precisa tornar que a operação, que o cliente consiga enxergar valor na operação. E para enxergar esse valor, tem alguns pilares, né? É alinhamento do time, é acompanhamento constante e principalmente, né,
não ficar apenas com um contrato embaixo do braço, mas sim cuidar desse cliente e fazer toda essa mentoria que as coordenações fazem, né, junto com cada tipo de cliente. Então é um esforço diário, né, de buscar essa satisfação do cliente. E falando em contratos, então, Samuel, como transformar contratos em instrumentos que fortalecem a relação comercial? O contrato, como a gente lida ali, seria um contrato de prestação de serviços, né? Ah, muito mais do que a gente forneceu, a gente estar sempre presente dentro do cliente, fornecendo serviço, é muito mais estar ali como parceiro, à disposição ali de outros serviços que possam vir e de necessidade mesmo. O cliente ter a necessidade de alguma demanda e a gente estar dentro do cliente. O contrato como isso, né? Eu acho que é importante, né? Esse ponto que o Samuel comentou é a escutativa. A gente tem que ter uma escutativa a todo momento do cliente para perceber oportunidades, né? Que elas vão surgir numa conversa, num café, numa reunião de cadência e trazer essa necessidade e a gente transformar em serviço para o cliente. E falando em cliente, então, aproveitando a pergunta, que ajustes operacionais vão ajudar a consolidar a fidelidade dos clientes esse ano, em 2025? Então, é uma série de indicadores que nós criamos novos, né? Toda uma metodologia de feedbacks, né? Com ferramentas, né? E principalmente um alinhamento grande entre as áreas e principalmente com as coordenações, né? Hoje as coordenações estão compartilhando mais os feedbacks entre elas e trazendo uma padronização também no serviço como um todo, né? Algo que a gente via um pouco mais afastado, hoje o time está mais unido e também numa mesma vertical. Voltando para o Samuel, então, de que forma a sua coordenação influencia a percepção do valor do cliente? Eu acho que um pouco foi a palavra que eu acabei de usar, a questão de parceria. Eu acho que a minha coordenação ali dentro do cliente, eu acho que ela se resume muito a isso. A gente está presente ali, identificando as necessidades dos clientes que a gente atua. Eu acho que o ponto da coordenação ativa ali, uma coordenação presente seria essa. Mantendo o foco, então, no assunto cliente, Clayton, o que a sua gestão faz para manter o cliente informado e satisfeito? A gente sempre fala entre o time que é manter o rito, né? Manter reuniões mensais, né? Apresentação de resultados, indicadores, né? Indicadores que a gente costuma dizer que não está escrito em preda, mas indicadores que devem ser melhorados e feito todo um PDCA em cima deles. E principalmente disposição para fazer essa mudança o tempo todo. Eu acho que é a questão da transparência também. Eu ia elencar isso, né? E aí, falando principalmente de satisfação, e aí voltando lá na primeira pergunta ainda, Inês, sobre a questão de geração de valor, fazendo todas essas atividades, né? Indicadores, reuniões, cadências, a gente consegue trazer o valor para o cliente, por meio de transparência, por meio de comprometimento, e principalmente, né, não só uma entrega de contrato, mas sim que a gente entrega esse valor ao final, né? E ainda com foco em 2025, então, Samuel, o que será priorizado em 2025 para evitar ruídos e reforçar a confiança? Reforçar a confiança. Eu acho que trabalho, puramente trabalho dentro do cliente e estar presente dentro do cliente. Até agregando, Samuel, eu acho que é trabalho, né? O alinhamento do time, principalmente o time muito alinhado, né? A estratégia A gestão gestão com a equipe, né? e a diretoria e a questão da estratégia da Constat. E esse feedback constante, né? Feedback constante tanto do cliente, quanto do time, quanto das próprias coordenações e gestão. Acho que essa troca é muito valiosa para nós. Ótimo. Quero aqui agradecer a presença de vocês no nosso podcast e aqui eu quero deixar apenas um recado. Cada gestor, com sua visão e responsabilidade, reforça um ponto em comum: o compromisso da Constat em entregar valor contínuo. Não é sobre fazer promessas, é sobre constatar o que foi entregue. É isso que sustenta a fidelidade. E é isso que move o jeito Constat. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.